Galera, em ato desesperador, né? O presidente e o dono do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno, anuncia Paulo Tuori para poder evitar um possível rebaixamento do Cruzeiro para a Série B do Campeonato Brasileiro. Seria a volta do Cruzeiro para a Série B, galera. É isso mesmo que você tá ouvindo, né? O Cruzeiro anunciou ao Tuori. Não sei se vai ser para permanecer a próxima temporada ou só para poder tentar livrar a equipe do Cruzeiro de um possível rebaixamento. Paulo Tuori chega com essa missão, né, de fazer o time do Cruzeiro manter aí uma regularidade até a reta final do Campeonato Brasileiro. Lembrando, o Cruzeiro tem 2 jogos a menos para poder fazer, contra o Fortaleza e outro contra o Vasco, e esses 2 jogos são determinantes para a permanência do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, galera, será que o Paulo Tuori é o cara que vai salvar o Vasco? Na minha opinião, essa SAF do Cruzeiro aí é uma SAF muito fraca. O Ronaldo se mostra também fraquíssimo também. Real Valladolid 2 vezes rebaixada, sobe e desce, sobe e desce. Os caras não querem contratar jogador, só quer jogador de graça, entendeu? E assim fica muito difícil crescer algum time dessa forma, né? Não tem como, fica difícil. Com o Cruzeiro está querendo a mesma coisa, querendo montar elenco muito barato e achando que Série A vai conseguir se manter com elenco barato. Não vai, não vai. E o Cruzeiro tá pagando o preço agora, né? E vamos acompanhar aqui a imprensa esportiva falando tudo sobre o Paulo Autuori no Cruzeiro. Vou deixar o link na descrição aí, galera. Crédito e direitos autorais ESPN do Grupo Disney. O Cruzeiro buscava um treinador e encontrou dentro da própria toca, né, Mari? Não é o Ronaldo. Não. Não, Já não pensou? Imagina. Ronaldão ali no banco? Paulo Autuori, então, que dizia que talvez não necessariamente iria voltar à beira do gramado. Agora a gente pode chamar de técnico interino, Duda? É por aí? É por aí sim, Mari. De volta para atualizar essa situação do Paulo Tuori. Na nota que o Cruzeiro soltou, o Paulo Tuori atende à solicitação da direção do Cruzeiro em integrar a comissão técnica do clube até o final do Campeonato Brasileiro. Mas o Cruzeiro não explicou quem seria, né, esse técnico interino, de fato, quem vai estar ali na área técnica, vai assinar a súmula, mas de fato é o Paulo Tuori que vai ter essa função importante. Ele que já é diretor técnico do clube desde agosto, ele já havia negado, inclusive na saída do Pepa, assumir como técnico oficialmente, mas é ele sim, esse nome importante, se junta também ao Vinícius Rovariz e ao Fernando Seabra, o técnico do Sub-20, para comandar o Cruzeiro. Esses 3 treinadores, se assim podemos dizer, vão tentar salvar o Cruzeiro do rebaixamento, vão tentar livrar o time desse momento muito delicado. O Cruzeiro, que inclusive não está treinando aqui em Belo Horizonte, está em Itu, muito por conta das manifestações da torcida na última semana, né? As organizadas vieram aqui cobrar os jogadores, inclusive fizeram algumas ameaças. O Cruzeiro então levou a sua delegação, o seu elenco para treinar em Itu, 4 dias de preparação até o confronto contra o Fortaleza no próximo sábado às 6h30, jogo muito importante também para o Cruzeiro, direto de Itu para Fortaleza e aí sim volta aqui para Belo Horizonte. O Paulo Autuori, o técnico, se assim podemos dizer, não tem uma notícia muito boa. O Lucas Silva sofreu uma lesão no joelho esquerdo, vai ficar de fora pelo menos aí para os próximos jogos. Já iniciou um tratamento conservador também o Lucas Silva. Então, esse é o panorama do Cruzeiro, pensando essa reta final de Campeonato Brasileiro. Paulo Autuori, que já foi campeão da Libertadores com o Cruzeiro em 97, agora vai tentar tirar o time dessa situação delicada. Mari e Bruno. É uma situação muito puxada para o lado do Cruzeiro. O torcedor está preocupado, mas agora são as medidas possíveis, né? O que está mais próximo que o Cruzeiro consiga resolver também. Ô, Duda, aquela questão toda também envolvendo outros nomes, até o nome do Vanderlei foi cogitado, né? Então, foi uma questão assim de tempo de contrato, por que não andou essa ideia? Na verdade, viu, Bruno, tanto Vanderlei Luxemburgo quanto Roger Machado negaram ter sido procurados pelo Cruzeiro para assumir, de fato, o clube. É um nome interessante, sim. A diretoria do Cruzeiro avaliava o Luxemburgo, principalmente, né, para este restante de Série A do Campeonato Brasileiro e também pensando em 2024. Mas para o próprio Luxemburgo, ele ainda guarda uma certa mágoa pela forma como ele foi demitido do clube aqui em 2022, né, a virada de 2021 para 2022, quando a gestão do Ronaldo chegou
chegou aqui e acabou, enfim, por questões contratuais, readequação, demitindo o Vanderlei Luxemburgo. Naquela época ele tinha um interesse, inclusive, em permanecer no Cruzeiro. Ele conseguiu tirar o time do Z4 da Série B, mas agora as coisas não andaram, né? O Luxemburgo disse que sequer tinha sido procurado, mas a diretoria do Cruzeiro tinha sim um interesse no nome do Luxemburgo, sendo o Paulo Autuori essa primeira opção, esse plano A para salvar o Cruzeiro desde agosto, quando o Pepa saiu, principalmente porque as opções no mercado eram muito escassas dentro do perfil que o Cruzeiro entendia, né? Na nota, inclusive, o Cruzeiro diz isso, para continuar no alinhamento do que o clube entende ser correto. Então, hoje optaram pelo Paulo Autuori, mas o Vanderlei Luxemburgo era, sim, um nome cogitado aqui dentro da direção do Cruzeiro. E precisa muito desse ajuste, né? Porque os números do Cruzeiro no Brasileirão são muito ruins. O aproveitamento em casa é o terceiro pior do campeonato, 35,4%. E normalmente em casa o Mineirão sempre foi uma força para esse time do Cruzeiro, né? Para esse clube. 29 gols marcados tem a pior marca também em chutes até marcar, ou seja, é um time que precisa muito ainda e precisa de muito tempo para conseguir marcar 99,3. Mas tem coisa boa para falar. O quê? Defesa. A defesa. Não é a segunda melhor. Segunda melhor? Que loucura, Eu né? acho, como gerenciamento de crise, de diminuição de problemas, a melhor solução, Paulo Autuori. Vou explicar por quê. Porque, vamos lá, você não quer causar um impacto negativo ou você não quer... Falta muito pouco para o campeonato acabar. Você não quer ter que explicar para um técnico o que é o Cruzeiro. O Paulo Autuori está cansado de saber. Ele, inclusive, está lá dentro. A Duda trouxe informação para muita gente mais nova, que não sabe. O Paulo Autuori foi campeão da Libertadores com o Cruzeiro. Com o Dida jogando o impossível com o gol do Elivelton de perna direita. Uma coisa mais impossível ainda, mas foi o gol do título. O Paulo Autuori era o técnico daquele time. Então, ele conhece o clube, conhece a história do clube, conhece os jogadores. Sim. E aí a outra visão, muda do lado do balcão, ele é conhecido pelos jogadores. Ele já é alguém que está lá dentro. Então, assim, eu acho que minimiza problemas. Você faria isso antes? Sim, o Cruzeiro já tentou isso antes. Eu acho que o Paulo Autuori não quer um trabalho em 2024 e, para mim, está claro, o Cruzeiro também não quer muito, quer outros caminhos. E eu acho que o Cruzeiro está certo e acho que o Paulo está certo. O Paulo Autuori agora está, possivelmente, arranhando a imagem dele. Você acha? Eu vou, se der errado. Se existe uma queda. Se der errado. Mas o tamanho dele na história do clube não pode ser afetado. Mas você acha que colaria nele ou é aquela situação que a gente falou de Não Thiago colaria no nele. Botafogo? Não né? colaria nele. Mas se der tudo errado, se o clube cair, Bruno... É ele que vai estar lá, né? É ele que vai estar lá. É ele que vai passar umas noites sem dormir. Sim. Entendeu? Então, a gente precisa também valorizar a coragem dele. Não é o ideal. Na verdade, o ideal não era estar nessa situação, né? Mas já que está nessa situação, eu acho que é a que menos atrapalha. Eu estava tentando buscar uma lógica, sabe? Em vários movimentos que a gente viu do Cruzeiro, Zupac. Porque é claro que quando chega num momento de desespero, assim, de zona de rebaixamento, de o campeonato chegando ali no sprint final, a lógica da SAF, do clube tradicional, do não sei o quê, da gestão, tudo se mistura. Opa, eu preciso resolver as coisas. E aí quando apareciam, né, como a Duda trouxe ali, só de forma especulada, mas não necessariamente entrando na negociação, Lucha, Wagner Mancini, aí não sei o quê, aí vai trazer outra pessoa, não vai trazer ninguém, vai ser o Paulo Autuori. Qual que é a linha? A escolha do Paulo Autuori é uma linha que fica, pelo menos, assim, com um pezinho na SAF e um pezinho no futebol brasileiro tradicional, do tipo, não vou sair da minha linha, mas também preciso de um cara para me salvar nesse momento? Acho que também pela escassez de mercado, assim, quando o Zé Ricardo foi demitido, e era uma demissão previsível, e eu entendi esse movimento, e logo de largada, acho que foi a Rádio Tatiaia que trouxe a primeira informação do nome do Vanderlei como nome cogitado, eu tomei um susto, porque fosse o direcionamento para o nome do Vanderlei de maneira definitiva, isso me chocaria por duas maneiras, por dois motivos. Primeiro, pela própria história da SAF, né, que o primeiro movimento do Ronaldo como dono da SAF do Cruzeiro foi trocar a gestão de futebol, saiu o Alexandre Matos, saiu o Vanderlei como técnico porque ele não servia
para o modelo de gestão de clube que o Ronaldo imaginava para o Cruzeiro. E aí, na hora do desespero, vai parar, a roda para no nome dele? É isso que eu falei, aí pula muito fora da linha da SAF, Nenhum né? sentido, nenhum sentido. Além de eu não enxergar nenhum, sempre com todo respeito ao Vanderlei, mas eu não enxergo nenhum argumento racional para um time de elite em 2023 apostar no Vanderlei. Aliás, teve até clube que passou meses insistindo nesse erro na temporada 2023. Pasmem, acho que só o Corinthians conseguiria fazer isso como fez na atual temporada. Então, não faria nenhum sentido. Outros nomes de mercado teriam outro tipo de rejeição. Mas, ao mesmo tempo, a escolha pelo Autuori nessa interinidade com o Fernando Seabra, com os demais companheiros do Cruzeiro, traz outros tipos de questionamentos. Qual é a influência do diretor técnico do Cruzeiro no atual momento da equipe? Porque o Cruzeiro está à beira de um novo rebaixamento, não só por responsabilidade do Zé Ricardo. O Paulo Autuori é o diretor técnico desse time. Eu que estava acima. Então, por isso que a gente estava Ele até também conversando lava, aqui. né? Ele também tem A gente estava falando aqui, não cola nele, mas espera aí, parando para pensar, também cola. Mas não é a primeira cara, não é a dele. não é a primeira cara, mas... trabalho de campo. Então, mas ele é o responsável também. Agora, a relação do Paulo Autuori com os cargos que ele exerce, eu acho muito confuso. Assim, o Paulo é uma figura impoluta na história do futebol. Quem conhece o Paulo Autuori gosta. Não tem quem conhece e não gosta. Ele é uma figura com uma honra imaculada no futebol, porque ele é um grande cara, indiscutivelmente é. Mas a relação dele com os cargos que ele ocupa, eu não consigo entender. Porque eu já ouvi em declarações e tal, o Paulo falar que não ia mais ser técnico umas 5 vezes. Sim. E ele sempre volta a ser técnico. Vários clubes diferentes. Vários clubes diferentes. E ele volta a ser técnico. E eu, sinceramente, não consigo entender. Mas agora ele é a cara desse momento do Cruzeiro. E eu acho que esse fim de temporada do Cruzeiro tão confuso coloca em xeque decisões tomadas. E eu acho que o turning point na campanha do Cruzeiro é a demissão do Pepa. Porque foi uma demissão não tão fácil de se compreender. E a partir daí virou uma bola de neve. Porque a escolha do Zé Ricardo não foi uma escolha compreensível. Era muito mais fácil imaginar que daria errado do que certo. Sim. E agora o Cruzeiro está na situação que está, tendo que procurar. Não tinha como manter o Zé até o fim. O Cruzeiro ia cair se não trocasse. Talvez caia mesmo trocando. Mas a troca é para alguém que está lá, que não queria ser técnico, que vai ser interino, com os mesmos jogadores. É bem complicado de compreender. E é claro que, pensando em SAF, se você está indo ao mercado para as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, você me dá a oportunidade, como técnico, de subir o meu valor e querer contrato longo. Claro, porque eu que estou bem na história. Estou aqui tranquilo, você está me buscando. Até nisso é importante para o Cruzeiro também o Paulo Autuori. Porque se chega para o Vanderlei Luxemburgo, chega para o Wagner Mancini, chega para o Guto Ferreira, chega para... é o seguinte, você está desesperado e eu não estou. Eu estava de férias, tá tranquilo. Quer me tirar Eu quero me tirar 2 de casa? anos e salário tal. Então, pensando em SAF, tem a ver também. Um novo rebaixamento do Cruzeiro ia trazer uma imagem... A gente está falando em quem cola, em quem não cola. Ia trazer uma imagem muito ruim para o Ronaldo como gestor, né? Até porque ele já caiu esse ano. O Real Valladolid caiu em La Liga. Seriam 2 rebaixamentos nas temporadas vigentes nos 2 times que ele é o principal gestor. Acho que né, Mário? Mais do que Pesolano, ou Pepa, ou Zé Ricardo, ou Autuori, é a imagem do Ronaldo. É a imagem do Ronaldo. E o tamanho do Ronaldo faz também todo o holofote Claro. A lupa é... Ônus e bônus. É isso, de ser o Ronaldo. Ô, Duda, você falou também sobre o Cruzeiro não estar necessariamente aí na toca, eles estão em Itu, certo? Com essa questão da torcida, com medo também de... tentando preservar os seus jogadores, né? Medo de qualquer tipo de violência. Porque a gente viu violência dentro de campo também. Como que tá isso sobre Cruzeiro perder mando, jogar com o portão fechado ou não? E agora o Cruzeiro também se afastando de BH nesse sentido. Vamos lá, Mali. Só fazer um adendo aqui que o Zupac falou da situação do Vanderlei Luxemburgo. Um ponto muito importante nessa história que envolve o Luxemburgo é o Pedro Lourenço, ele que era patrocinador do clube, hoje é acionista e emprestou dinheiro para o Cruzeiro nessa temporada. Ele tem o Vanderlei Luxemburgo também como esse nome, né? Gosta muito do Vanderlei Luxemburgo, tem uma relação. Então, por isso também essa procura do Cruzeiro pelo Vanderlei Luxemburgo, por parte também do Pedro Lourenço, que hoje está novamente, né, dentro do futebol do Cruzeiro. Bom, o Cruzeiro levou o elenco para Itu justamente com medo dessas retaliações por parte da torcida. Na última semana tiveram protestos aqui na porta da Toca da Raposa 2 e os torcedores, as organizadas, ameaçaram os jogadores, diziam que iriam atrás dos jogadores, sejam na Escola dos Filhos, aqui na porta da Toca, no estádio, como aconteceu na invasão da Vila Capanema, né, em que eles invadiram o campo. Então o Cruzeiro, tentando se prevenir e blindar o seu elenco nesse momento também, que é muito importante na temporada, levou a delegação para Itu. O Ministério Público de Minas Gerais, inclusive, pediu o banimento
fechamento dessas organizadas dos estádios. A Máfia Azul, que é a principal organizada do Cruzeiro, por exemplo, já está banida até 2024 por outros incidentes e pede também agora o Ministério Público, a Federação Mineira de Futebol, que esse banimento também aconteça com a Pavilhão Independente, outra torcida organizada que estava na Vila Capanema. O STJD ainda não vai julgar, né, ainda o Cruzeiro e também o Curitiba, ainda não julgou porque precisa das imagens da emissora de TV que transmitia a partida para ver como de fato começou essa confusão na Vila Capanema e aí sim juntar com a súmula e aí entregar à Procuradoria para que se faça uma denúncia de fato formal. O Cruzeiro pode ser punido antes disso com uma liminar, por exemplo. O STJD ainda está avaliando toda essa situação, mas inclusive já prevendo essa punição, o Cruzeiro suspendeu a venda de ingressos para a partida contra o Vasco, né, que teria início nessa semana, já sabendo que muito provavelmente vai perder mandos de campo por essa situação. O Cruzeiro e também o Curitiba devem ser indiciados no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, artigo 213, que fala justamente sobre a prevenção, né, de desordem em estádios. O Cruzeiro deve então perder mandos de campo ou até mesmo receber uma multa por toda essa confusão. Ainda não aconteceu, mas o próprio clube sabe que vai acontecer nas próximas semanas. É isso aí, né, galera? O Cruzeiro, além de tudo, além de todos os problemas que o Cruzeiro tem, o Cruzeiro ainda vai ter perda de mando de campo nessa reta final de campeonato, que na minha opinião pode atrapalhar muito o Cruzeiro, né? O Cruzeiro tem sério risco de cair para a Série B. É o pior time nesse momento da parte de baixo que tá jogando. Entre os times que estão brigando para não cair. Na minha opinião, o Cruzeiro é um dos piores times. Caiu muito e eu já tinha falado isso há muito tempo. Zé Ricardo não é treinador para poder dirigir o Cruzeiro. Não tem um perfil de chegar, vai fazer o Cruzeiro jogar bola, não vai. Não vai. Isso daí, se tem um culpado nessa história, é diretoria. Não coloco culpa só no treinador, não. Coloco na diretoria. E quer contratar, mas sempre tá pensando no preço. Ah, vou contratar um treinador, um técnico que seja barato. Eu não quero um treinador que custe X. Eu não quero jogador que custe X. Aí ele quer trazer o mais barato, mas não pensa na qualidade. Não dizendo que o Zé Ricardo não tem a qualidade, porque ele tem, que já mostrou que tem qualidade, dirigiu diversos clubes. Mas hoje, pro Cruzeiro, ele não era o nome ideal. E Paulo Autuori, na minha opinião, pode ter até história, mas não vai ser o cara que vai chegar e vai tirar o Cruzeiro da situação, não. Será que ele vai chegar e vai conseguir botar na cabeça os jogadores que precisam entregar mais em campo? Eu entendo que o Cruzeiro não tem uma excelente equipe, mas precisa entregar mais em campo. Será que o Paulo Autuori vai conseguir isso? O cara já é diretor da equipe, a equipe tá mal, ele agora vai virar treinador? Vai virar técnico? Não entendi. Juro que eu não entendi. Assim, espero que o Cruzeiro consiga se safar, mas vou ser bem sincero. Se o Cruzeiro cair pra Série B, essa SAF vai ficar sendo bem ameaçada, porque ninguém sabe qual vai ser o futuro do Cruzeiro. Trabalhos péssimos. Essa SAF do Cruzeiro é a pior SAF do futebol. Muito ruim mesmo. É uma bagunça, o tempo todo fazendo mudanças. O quarto técnico na temporada. O cara não sabe. O Ronaldo não sabe o que ele quer. Não sabe. Eu trouxe o Zé Ricardo, coisa é para longo prazo. Nítido que não é a longo prazo. O trabalho do cara foi péssimo. Chegou, venceu um jogo, depois perdeu, depois ganhou, depois já começou a perder. Era nítido que isso ia acontecer com o Cruzeiro. Tava na cara. Agora estão tentando consertar com o Paulo Autuori. Que na minha opinião não tem mais relevância como treinador. Não tem relevância nenhuma. E não sei se ele vai chegar e vai resolver alguma coisa no Cruzeiro. Se a diretoria acha, então vamos ver. Agora vamos ver. Que na minha opinião, esses 2 jogos aí que tá faltando pro Cruzeiro fazer é determinante. O Cruzeiro tem a obrigação de vencer. Se o Cruzeiro não vencer esses jogos, por derrota, o Cruzeiro tá rebaixado. E o Cruzeiro precisa. Se o Cruzeiro vencer esses jogos, o Cruzeiro chega a 43 pontos. Aí o Cruzeiro ia depender de apenas uma vitória. Então a situação não é tão ruim. Se você olhar o cenário do Cruzeiro, não é tão ruim assim. Mas depende deles. Tem que vencer. É jogos difíceis. É Fortaleza e Vasco. Vasco também é outra equipe que tá brigando na parte de baixo. Então, na minha opinião, é jogos determinantes pro Cruzeiro. Se vencer, na minha opinião, o Cruzeiro fica um passo de sair da zona de rebaixamento. Mas, se não conseguir vencer, pode fazer preparação para a temporada de 2024, que vai ser disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Essa vai ser a realidade do Cruzeiro.